Centro. Agora a gente traz mais detalhes sobre o caso do Felipe Martins. O diretor do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, prestou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre denúncia de maus-tratos feita pelo próprio Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A queixa foi levada ao Supremo depois de Martins relatar que ficou em uma cela sem iluminação, condição que configura tortura. A promotora de justiça Estela Burda visitou o local e confirmou que Martins passou períodos em isolamento e privado de visitas por mais de 70 dias. O presídio informou que a questão da iluminação foi resolvida a pedido de Felipe Martins. Os advogados de Martins reúnem testemunhas e documentos para levar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acusando a unidade prisional de tortura e violação grave de tratados internacionais. Bom, Ana, vale lembrar que o Felipe Martins é réu no Supremo, ali no núcleo 2, pela suposta participação na alegada trama golpista e por ter sido, segundo o Supremo, um dos mentores da tal minuta golpista. Mas vamos lá. Essa descrição que o Felipe Martins fez durante o interrogatório, vale lembrar, ele estava praticamente há 2 anos sem poder falar, porque ainda segue proibido de conceder entrevistas, mas foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade, depois de 2 anos, de ouvi-lo falar, de ouvi-lo descrever o período que ele ficou durante 6 meses preso no Paraná. E aí, ali, durante aquele depoimento, durante o interrogatório, ele trouxe bastante os detalhes, incluindo que teria ficado sem luz, sem receber visitas. E é curioso nesse caso, Ana, que depois desse interrogatório, o próprio ministro relator, Alexandre de Moraes, foi quem pediu ao estabelecimento prisional esclarecimentos sobre a condição de Felipe Martins durante o período em que ficou preso. A gente está trazendo, então, agora esse desdobramento, a promotora de justiça que visitou o local, confirmando as denúncias do Felipe Martins. Só que tem um problema, Paula. O ministro Alexandre de Moraes pediu, para averiguar se de fato houve tortura agora, depois da oitiva do Felipe Martins, que conseguiu falar depois de 2 anos em silêncio. Nós estamos falando de julho, de 2025. No entanto, a doutora Estela Burda, ela visitou o presídio em junho de 2024. E ali ela colheu relatos de agentes, da equipe de segurança, funcionários, outros detentos, oficiais prisionais, e todos confirmaram, junho de 2024, a permanência de Felipe Martins na solitária, sem luz, absolutamente nenhuma fonte de luz, não tinha nem bocal, a solitária não tinha nem bocal, então não é uma coisa assim, não, era só encaixar uma luz, não havia um bocal para encaixar a luz ali. E todos disseram que também, que ele ficou lá, que o Felipe Martins ficou 77 dias sem receber visitas e que houve perseguição política contra Felipe Martins por parte da direção do presídio, e nós sabemos disso, Augusto? Sabemos. Então, não é uma opinião da doutora Estela, foi uma diligência ali própria, e ela colheu, ouviu testemunhas ali no presídio, e aí agora entra a parte grave nisso tudo. E o Alexandre de Moraes querendo falar em compaixão. A Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, ela reiterou os fatos ao ministro Alexandre de Moraes e à PGR. Ela foi até o Paulo Gonet e eles foram comunicados em 2024 do que estava acontecendo. E o que aconteceu? Onde estava a compaixão do ministro Alexandre de Moraes quando isso foi relatado para o ministro e para a PGR, na figura de Paulo Gonet? Deram de ombros. Portanto, foram 77 dias, tudo isso documentado agora. 77 dias sem visitas, mais 10 dias na solitária sem luz. Aqui entra privação sensorial e social grave, que é enquadrado como tortura,
vedada pela Lei de Execução Penal, pelas regras de Mandela e pelo Pacto de San José de Costa Rica, todos esses tratados ao qual o Brasil é signatário. E aí, como o Clezão, que foram 8 pedidos de habeas corpus, o ministro Alexandre de Moraes ignorou, até depois da manifestação da PGR pedindo para que ele fosse tratado em casa. Sabemos o desfecho do Clezão. Isso é mais uma pecinha no Brasil de Alexandre de Moraes, como disse o segundo homem do Departamento de Estado. Um juiz no Brasil, cometendo todas essas atrocidades, barbaridades, e o ministro Moraes hoje fala de compaixão, né, Silvio? No dia da meia liberdade que ele conseguiu, eu estava na região de Ponta Grossa e ele ficou horas retido na delegacia, sem poder ir para casa com a tornozeleira eletrônica, porque o delegado alegou que não havia tornozeleira eletrônica. Sim. Então ele não podia sair da delegacia. Prolongaram por mais algumas horas a prisão dele, a permanência na cadeia. Por quê? Para satisfazer o para quê? Para satisfazer ao sadismo do ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu passar para o Silvio. A Ana listou ali uma série de violações a direitos humanos, porque eu vi também da velha imprensa a discussão de que a Lei Magnitsky estaria sendo desvirtuada ao ser aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o caso do Felipe Martins e também do Clériston da Cunha, que morreu na Papuda, não tem discussão do enquadramento da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes por violação aos direitos humanos. Sobram razões. Diga, Silvio. Sobram razões. Eu só queria deixar pontuado, acho que a Ana foi brilhante no comentário, o Augusto complementou, mas o Felipe Martins ele foi torturado, sobretudo psicologicamente, para delatar, para que ele acabasse falando alguma coisa que incriminasse o presidente Jair Bolsonaro. Mas homem de fibra e de caráter que não o fez, porque não tinha nada a dizer. E é assim que funciona quando pessoas injustas, torturadores, enfrentam pessoas de fibra. As pessoas guardam o seu caráter para dormir bem para o resto da vida. Foi isso que o Felipe guardou. Ele vai dormir bem para o resto da vida. Quem o torturou não vai dormir bem. A UES sempre fez um jornalismo de coragem. E eu afirmo, com base no meu direito de liberdade de imprensa e de expressão, que ele foi torturado. E eu vou repetir isso a partir de agora sempre. Ele foi torturado pelos auxiliares da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Auxiliares, eu estou usando o termo porque aqueles que fizeram isso não são delegados nem agentes. São auxiliares de um regime que não tem nada a ver com a democracia. Então, para que fique bem claro, eu acho que a gente deve deixar isso registrado, porque essa é uma página escura da história do judiciário brasileiro que será lembrada no futuro como um momento em que o Brasil viveu um intervalo entre o que foi uma democracia constitucional e o que virá. Não sabemos o que virá, mas o que nós estamos vivendo, sobretudo, não tem nada a ver com democracia.